Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre um tema retirado do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E nós escolhemos a mensagem 27, perante os outros. Vejam só que linda a mensagem. Nunca desestime a importância dos outros, nunca achando que somos melhores que ninguém, né? Ou estamos numa condição mais elevada que alguém, porque não estamos. Isso não existe, não é? Frequentemente, André Luiz diz, frequentemente só pensamos na crítica, com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. Estamos em pé de igualdade com todos, somos irmãos perante Deus, não é? Aí retiramos lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que nós não valemos mais do que os pássaros? Com certeza, não é? Então, temos tanto quanto valor a eles perante Deus. E Deus nos cuida, nos protege e nos incentiva sempre, não é? Então, valorizar as pessoas é reconhecer nelas a importância de cada um na nossa vida, porque devemos respeitá-las, amá-las, ajudando quando necessário, se tivermos essa condição, e se interessando por ela em todos os sentidos, porque somos irmãos, como dissemos, somos irmãos perante Deus. E Jesus se interessa por nós como um todo, não é? Não existe parte de nossa vida ao qual Jesus não se preocupe. Ele se preocupa com tudo em nossas vidas e nos aguarda melhores do que quando aqui chegamos, não é? Ele está sempre presente ao nosso lado, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele sabe do que precisamos, quais as nossas necessidades, preocupando-se com cada uma delas, como os pássaros, não é? Como as aves do céu. Se preocupa com cada uma delas. Somos a ovelha do seu rebanho e nenhuma ficará para trás. Qualquer uma que ficar para trás, ele vai lá buscar. Por isso que nos dá tempo de aprendizado, não é? Tempo de nos melhorarmos cada vez mais, tem paciência conosco e ele conta que nós também tenhamos a mesma paciência, a mesma boa vontade para com os outros, perante os outros. No Evangelho, nós temos vários exemplos de Jesus conversando com variados tipos de pessoas, ouvindo-as, atendendo-as, e Jesus atendia a todos com atenção, com carinho, sempre com muito amor. E por que nós também não podemos fazer isso? Podemos, não é? Ele conta conosco para isso. E ele faz isso também até hoje. Ele nos escuta através da oração, ele nos ouve sem preconceito, sem julgamentos. Então, conversemos com ele dessa forma, abrindo o nosso coração, expondo as nossas mais difíceis feridas que temos dentro de nós, que são os nossos maiores defeitos e que muitas vezes não queremos reconhecer, não é? Então vamos deixar que ele cuide de nós, nos oriente no nosso dia a dia. É só fazermos a nossa ligação com ele. Como? Através da prece, da oração, não é? E André Luiz continua através de Chico Xavier. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas,
semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra, entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Não é? Ele não nos colocaria numa família tão abençoada como a nossa, porque estamos na família que necessitamos, então ela é abençoada. Não adianta não querermos valorizar a nossa família. E Jesus valorizava as pessoas acima das coisas. E assim que nós procuremos nos portar dessa forma, valorizando as pessoas naquilo que elas têm de melhor, ou naquilo que elas têm de pior também, porque essa é uma forma de amar. Quando enxergamos o pior no outro, mas mesmo assim nós conseguimos dar atenção ao outro. É assim que Jesus fazia, porque ele enxergou todas as mazelas em nós, não é? E mesmo assim ele nos cuida até hoje. Jesus tinha um coração enorme, compassivo, generoso, não é? Ouvia e acolhia todos que o buscavam. Então, para ele, estar ali e atender as pessoas era tão importante que ele deixava de comer e até dormir, como nós vemos em várias passagens do Evangelho. E escolhemos uma aqui, em Marcos capítulo 6, versículo 31. Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Aí muitos vão dizer assim, mas Jesus não precisava comer e nem dormir. Sim, ele era já um ser iluminado, mas como humano tinha as necessidades humanas. Então, o seu corpo material necessitava sim do alimento e do descanso como nós, tá? Então, Jesus se preocupava bem mais com a alma do que com o físico das pessoas, porque o que importa é tudo aquilo que temos dentro de nós, são as nossas virtudes, o nosso melhor, a nossa essência, não é? E em Marcos, no capítulo 8, versículos 2 e 3, ele nos diz assim: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. É aquela passagem onde Jesus multiplica os pães e dar de comer a toda aquela multidão que o acompanhava e que ouvia o seu evangelho embevecido com as suas palavras e aproveitava todo aquele ensinamento dele. E ele achou por bem atender a todos com aquele alimento. Veja só a preocupação dele, o zelo dele para com todas as criaturas do seu rebanho, não é? Então, é esse zelo que ele também conta que tenhamos para com os nossos, para com o nosso próximo, nosso semelhante, não é? Aí vamos falar assim, mas eu preciso tratar dessa forma como ele tratava? Sim, com cordialidade, com educação, com respeito, com amorosidade. Você não gosta de ser tratado assim? Eu gosto, né? Então, todos gostam de ser tratados assim. É assim que ele espera que, perante os outros, nós nos comportemos assim também. As curas que ele realizava também era para mostrar isso, o quanto ele valorizava o próximo, o quanto ele estava perante os outros ali presente com toda a sua amorosidade, a sua luz, a sua paz, com tudo aquilo que ele dava para todos que estavam ao seu redor. E lá em Lucas, no capítulo 8, versículos 43 e 44, diz assim, que em certo momento chegou uma mulher sofrendo de hemorragia há 12 anos e ninguém tinha conseguido curá-la e ela foi por trás de Jesus e tocou a barra da veste de Jesus. E naquele instante a hemorragia cessou e ela foi curada. E Jesus, lógico, percebeu que uma virtude dele havia saído dali, porque ele sentiu
que saiu dele aquela cura. E ele quis saber quem era. E a mulher toda humilde, ela foi e se apresentou a ele dizendo: fui eu que toquei sua veste. E explicou o que tinha sido acontecido, né? E ele falou: a tua fé te curou. Veja só o quanto ele também valoriza os nossos sentimentos, a nossa fé, quanto ele valoriza a nossa essência. E isso faz muito bem a nós. Não só naquela época ele valorizava, como hoje também continua valorizando. Outro exemplo também, em Mateus capítulo 12, versículo 13. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa e sadia como a outra. O homem que tinha a mão atrofiada. Também Jesus humildemente curou aquela mão, porque já estava preparado para essa cura, não é? Então, pensemos nos outros como Jesus pensava, como seres humanos, igual a nós, com todas as necessidades que temos e com todos os medos, com as inseguranças, com as carências, exatamente como todos nós somos assim. Não é só o outro que tem isso, nós também. Nós temos medo, temos insegurança, somos carentes. Muitas vezes fala, não, mas eu não sou carente. Às vezes somos sim, em determinado momento. Então não compete a nós ficarmos aí julgando a ninguém, e sim, ao contrário, enxergar no outro aquilo que ele tem de bom, não que ele tem de ruim. O que ele tem de ruim, todos veem. Isso é fato, não é? Mas não precisamos ficar julgando o que ele tem de ruim. Vamos valorizar o que ele tem de bom. E Jesus operava milagres também no lado espiritual de cada um que se aproximava dele, das pessoas que aquele lado espiritual das pessoas que ele esperava despertar com o seu poder e as suas autoridades que vinham do Pai. E ele não queria, mostrando o seu poder e a sua autoridade, ele não queria ser melhor que ninguém, não, absolutamente. Mas era para mostrar a todo aquele povo que ele era o Messias prometido, que ele era o Filho de Deus, né? E lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, nós vemos isso. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o mais importante para Jesus, para Deus, são os nossos sentimentos, as nossas virtudes. Não é o que nós saímos falando por aí. Nossa, aquela pessoa fala maravilhosa, ela tem o dom da fala. Não é isso que ele quer de nós. Ele quer nossa melhora espiritual. Assim como ele tinha, ele também espera a nossa, não é? E vamos conseguir sim. Só depende do nosso esforço, não é? Também em Lucas, capítulo 5, versículo 8, aquela passagem da pesca maravilhosa, onde Jesus ali usou humildemente de todos os seus poderes espirituais que ele tinha, em forma da sua dupla vista ali, que ele enxergou aonde tinha os peixes, porque Pedro e seus companheiros saíram lá do lago sem nada, sem pescar nada. E aí Jesus viu e humildemente valorizou o trabalho deles. E aí Jesus viu onde tinha aquele cardume de peixes e falou para Pedro: Simão, volte e vá lá naquele lugar. E encheu tanto os barcos que Pedro e os demais precisaram chamar os demais para ajudar a retirar todos aqueles peixes do lago, não é? E Pedro ficou assombrado com aquilo, não é? E ao ver isso, Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Olha a humildade de Pedro. Reconheceu o valor de Jesus, não é? Toda a sua potencialidade. Então, Pedro, humilde ali, reconhecendo o valor de Jesus, e Jesus disse a ele, disse a Simão Pedro: não tenha medo,
de hoje em diante você será pescador de homens. Jesus passando toda a autoridade também a Pedro, que comandou todo o rebanho de Jesus a partir do seu desencarne, não é? Então, tudo que Jesus fazia era com o intuito de que as pessoas acreditassem nele, que ele é o Filho de Deus. Ele não fez as curas, não fez nada do que ele fez, foi para se aparecer, para se mostrar que ele era maior que todos nós, absolutamente. Ele fez tudo isso para mostrar que ele era Filho de Deus, assim como nós. Assim como nós. Então, nós também, assim como Jesus sempre valorizou as pessoas que estavam ao lado dele, precisamos nós também aprender a valorizar as pessoas, porque há potenciais extraordinários em cada um de nós. E no nosso próximo é igualzinho, o nosso próximo também tem potenciais. Então, creio que Deus colocou em nossas vidas capacidades incríveis. Nós é que não as conhecemos a fundo. Por isso, insistimos sempre na nossa renovação interior, na nossa reforma íntima, para nos conhecermos cada vez mais e conhecer as nossas reais capacidades. Muitas vezes, nós não conseguimos enxergar esses valores nem no próximo e nem em nós. E tanto nós temos quanto o nosso próximo também tem. Mas Deus é sabedor da capacidade de cada um de nós. Ele é sabedor de cada capacidade. Por isso que ele nos capacita para tantas tarefas. E nós muitas vezes amolecemos e não cumprimos essas tarefas. Mas temos que nos esforçar, não é? Procuremos nos esforçar. Nem mesmo os nossos parentes, os nossos amigos ou os nossos pais conseguem dimensionar o potencial que possuímos, mas Deus sim. Deus sabe dos nossos reais potenciais. E aí no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, nós nos deparamos com um momento onde Jesus se depara com uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, a mulher adúltera, não é? Então, quando Jesus ali estava escrevendo no chão, tranquilamente, os homens chegaram, julgando aquela mulher, querendo-a apedrejar até a morte, e Jesus tranquilamente a perdoou e disse: cada um que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Né? Todos saíram e não aconteceu nada. E Jesus a perdoou. E Jesus ainda disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém a condenou? Então eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Né? Então, todos nós possuímos, e todos que estão à nossa volta, possuímos valores extraordinários. Então, potenciais que muitas vezes não conhecemos. Somos fracos? Somos, muitas vezes, né? Somos falhos? Muitas vezes somos também, assim como o outro também é. Então, não compete a nós julgarmos a ninguém. Não compete a nós olharmos para o nosso semelhante e desmerecê-lo. Não, de jeito nenhum. Porque a misericórdia de Deus está sempre em nossas vidas e nós também procuremos usar da mesma misericórdia com que Deus tem para conosco. Então, tudo aquilo que Deus confiou às nossas vidas não se compara com aquilo que as pessoas conseguem enxergar em nós. Elas conseguem enxergar em nós o que não é verdadeiro. Muitas vezes não é verdadeiro. Então, não importa o olhar delas, não é? Então, perante os outros, usemos a regra de ouro proferida por Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tudo que vocês desejam que os outros vos façam, façam vocês também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Então, usemos da mesma misericórdia
do mesmo amor, da mesma paciência, da mesma boa vontade e procurando ver o melhor nos outros e fazer aos outros aquilo que gostamos que nos façam também. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver hoje e sempre. Fiquem em paz.